Olá, me chamo Paula, sou psiquiatra de adulto, psiquiatra da infância e adolescência. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: a saúde mental, a prevenção do adoecimento psíquico e sobre o suicídio. O mês de Setembro Amarelo é um convite para que a gente fale abertamente sobre a vida, sobre os momentos difíceis e principalmente como podemos ajudar uns aos outros. Sabemos que cada vida importa e que quando nos unimos, podemos criar uma rede de apoio que acolhe, protege e dá força para seguir. Falando em adoecimento psíquico, não podemos deixar de falar da saúde mental. O que é saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de bem-estar psíquico, físico e social, né? Esse bem-estar nos protege e permite que a gente consiga usar nossas habilidades para nos recuperar de estresses, para nos recuperarmos, né, do dia a dia cansativo, de questões emocionais complexas, assim como também sermos produtivos e contribuirmos para a nossa comunidade. Quais são os fatores psicológicos impactantes na saúde mental, que determinam, por vezes, a fragilidade para um adoecimento psíquico? Viver de forma equilibrada, a capacidade de enfrentar adversidades, autopercepção, autocuidado e autoestima, e como lidamos com a influência dos relacionamentos interpessoais em nossa vida. Quais são os marcadores importantes? Então, nós temos fatores biológicos, né, que é a genética, envolve a neurobiologia. O que são fatores psicológicos? Traumas, abuso, violência, lutos, perda de entes queridos, né? Estresse crônico e fatores ambientais. O que significa isso? Está relacionado ao que nos envolve, né? Ao ambiente externo. Então, portanto, cuidar da saúde mental é um dever coletivo e a prevenção começa com pequenas atitudes do dia a dia. Então, qual o tamanho do problema no Brasil? Então, o suicídio é um problema de saúde pública. Isso ressalta a importância do cuidado e do tratamento. Então, segundo os dados mais recentes, no nosso país, cerca de 14 mil pessoas morrem por suicídio no ano. Isso significa mais ou menos uma vida perdida a cada 37 minutos. E o mais triste, esses números podem ser ainda maiores, porque muitos casos não são registrados como suicídio. Então, existe uma subnotificação aí. O suicídio é importante a gente salientar que o suicídio não escolhe idade, gênero ou classe social. Alguns grupos, como eu falei agora, né, são os mais vulneráveis. Então, adolescentes, idosos, a população geriátrica e pessoas com transtornos mentais ou que vivem em isolamento ou alguma dificuldade intensa. Entre os adolescentes, eu destaco entre 15 e 19 anos. É a segunda principal causa de morte, é o suicídio. A depressão e a ansiedade, elas aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano pós-pandemia. Então, o período pós-pandêmico, ele é marcante para o acréscimo do número de suicídios, né? Principalmente nessa população jovem, na população geriátrica, então, dos extremos. Eu vou falar aqui um pouquinho de fatores de risco, porque eu preciso identificar fatores no meu ambiente, no meu cotidiano, que podem influenciar no meu sofrimento psíquico. O adulto, sobrecarga de trabalho. Nós hoje vivemos a era de grandes, longas jornadas de trabalho, né? De uma necessidade de produtividade excessiva. Então, condições de trabalho estressantes, que gera alta demanda emocional e que a gente tem muita dificuldade de lidar, né? Fatores organizacionais, então, falta de apoio institucional, conflitos interpessoais no trabalho, trabalho com a vida pessoal, então, dificuldade de equilibrar a vida pessoal com o profissional. Estresse elevado, o indivíduo que vive constantemente tenso, cronificando o estresse. Carga emocional intensa, reconhecimento pessoal, problemas pessoais e familiares crônicos ou agudos, como lutos, falecimentos, perdas, né? Vulnerabilidade, que são as vulnerabilidades
hereditárias, genéticas, neurobiológicas, né? E há transtornos psiquiátricos. E transtornos psiquiátricos prévios também. São fatores extremamente importantes. O transtorno psiquiátrico ele é um fator importantíssimo para o suicídio. Então, a gente sabe que a maioria dos pacientes que tem um quadro grave, depressivo ou algum outro transtorno mais grave, que culmina na ideação suicida, na tentativa ou até no desfecho, né, do suicídio, eles têm transtorno psiquiátrico, eles estão com algum transtorno mental, em sua grande parcela. Quais são os principais sinais de alerta? O que a gente deve ficar atento? Ao quê? Tanto a si quanto ao próximo. Paciente que de repente ele perde o autocuidado, o indivíduo, né? A questão de autocuidado mesmo, higiene, aparência física, vestimenta, cabelo, barba, fadiga, um indivíduo que vive cansado, desanimado, algo de forma crônica, não é algo específico ali, né? Agitação psicomotora, você se sentir mais agitado mentalmente, inquietação psíquica, sonolência excessiva, alterações do humor, então, humor rebaixado, tristeza persistente, né? Irritabilidade, impaciência, a gente chama de disforia também, né? Que é cronicamente irritado. Ou até uma hipertimia, que é uma mudança de humor repentina, um indivíduo eufórico, alegre demais, com condutas inadequadas, também é um sinal de transtorno psiquiátrico, né? Até por vezes mais grave. Tensão persistente, desespero, sensação de desespero, sentimentos de angústia, falta de prazer, que é a anedonia, né? Em atividades que antes eu gostava, eu perco o prazer, eu perco a vontade, bonita, vontade de fazer as coisas, eu perco essa vontade, ou então reduz bastante. Hiporexia, que é a falta de apetite, ou ausência de apetite, então o indivíduo pode perder peso, assim como a compulsão alimentar. Então, comer demais, comer sem fome, né? Comer emocional. Pensamentos de menos-valia, quer dizer, pensamentos pessimistas, de baixa autoestima, intrusivos, ruminante, quer dizer, aquela ideia fixa ali, sofrida, eu não paro de pensar. Pensamentos catastróficos de que vai dar tudo errado, antecipando, preocupação excessiva, superdimensionamento dos fatos, ideação delirante, algo paranoide. Quando isso destoa do habitual, a gente tem que observar e sinalizar para alguém, buscar ajuda. Se eu não sou profissional de saúde, encaminhar esse indivíduo, ajudar a buscar um apoio profissional. Identificação psicomotora, desorganização, perda de capacidade de organizar o raciocínio, o trabalho, esquecimento, insônia, isolamento social, distanciamento afetivo, né, que é como se o indivíduo tivesse apático, anestesiado. E um sinal, qual sinal que a gente usa até na saúde mental, na psiquiatria, que é um sinal de gravidade para suicídio, é a desesperança. Porque a desesperança significa a falta de expectativa de que alguma coisa vai resolver a minha situação. Então, gente, falando nisso, se eu observo que algum colega ou familiar, a mim mesma, né, estou com alguma dessas características, principalmente se for algo mais grave ou agudo, eu devo buscar um acompanhamento, um apoio. Eu posso oferecer esse apoio. Se for um estado de risco, o ideal é que eu não saia próximo desse indivíduo, que eu busque ajuda junto a ele e mantenha essa rede de apoio. E o que eu posso fazer para me proteger, para prevenir, né, o adoecimento psíquico? Então, valorizar vínculos com colegas, famílias e amigos, ambiente de trabalho saudável, autocuidado. Então, práticas de autocuidado, geralmente é o quê? Saúde física, saúde alimentar, saúde mental. Então, continuando dentro de fatores de proteção, o uso da psicoterapia e o suporte profissional é importantíssimo, tanto na unidade em que você trabalha, seu gestor pode providenciar, quanto encaminhar este profissional ou este indivíduo para um acompanhamento.
Então, muita gente tem medo de falar sobre o suicídio, mas a ciência já esclarece que falar sobre este tema de forma responsável protege. A OMS e muitos especialistas trazem que o silêncio é o maior inimigo da prevenção. Como eu posso ajudar alguém que chegue, né, com este relato para mim? O que é que eu posso fazer? Primeiro, ter uma escuta empática, sem julgamentos. Apenas acolha, ouça. Ah, eu não sei o que falar, então ouça, né? Não menospreze o sentimento alheio, não menospreze a dor do outro, a dor de um jovem, principalmente jovens, e a população geriátrica, que são as populações de maior risco. Escute mais, fale menos, então dê menos sua opinião pessoal. Aquela pessoa ela precisa de escuta, ok? Ofereça ajuda, mas uma ajuda prática. Se você não sabe o que dizer, você não precisa consolar aquele indivíduo, mas você pode orientar a buscar um profissional, buscar uma emergência em casos mais graves, buscar um acompanhamento psicológico ou simplesmente acolher aquele diálogo, aquele desabafo, que é muito importante para um indivíduo que está em sofrimento psíquico e faz muita diferença. Não deixe essa pessoa sozinha. Se você observar risco imediato, não deixe a pessoa sozinha. Seja a rede de apoio e seja prático, né? E encaminhar para algum serviço. O mais importante é buscar ser uma rede de apoio e buscar o apoio profissional. A partir daí, qual a importância do acompanhamento posterior, né? Então, você encaminhou, você ajudou esse indivíduo a buscar um profissional. Quando o indivíduo está em sofrimento psíquico, ele precisa ser acompanhado não só pelos profissionais, mas pela sua rede de apoio. É fundamental que os familiares ou amigos procurem saber, que estejam próximos, até que tudo esteja mais equilibrado. Quais intervenções práticas que eu posso fazer? Primeiro, dentro do acompanhamento técnico, né? A gente tem o acompanhamento com o psicólogo. O acompanhamento com o psicólogo é de extrema importância, né? Porque ele vai ajudar o indivíduo a ressignificar muitas das suas questões e a criar estratégias positivas para lidar com o seu sofrimento. Junto ao acompanhamento psicológico, podemos ter ou não, mas no caso do suicídio, de um transtorno mais grave, é importante que tenha avaliação do psiquiatra, do profissional de saúde mental, né? Porque nós iremos fazer o diagnóstico clínico, psiquiátrico, e podemos avaliar se existe a necessidade de algo mais intenso, né, com a vigilância integral, que seria internamento, de uma vigilância domiciliar, o uso de fármacos, quais seriam mais indicados, de forma criteriosa, né, de acordo com o paciente, com a idade do paciente. E quais práticas seria mais interessante no segmento deste paciente. Existe a prática, né, algumas práticas que podem ser adotadas durante o tratamento, né, práticas como mindfulness, né, acompanhamentos, treinamento educacional sobre o comportamento suicida, então, assim, treinar também as pessoas que estão no convívio, as pessoas do trabalho, né, e ensinar o indivíduo a identificar para que ele busque e use estratégias positivas nestes momentos de desespero. Quais são as linhas de ajuda? Quais são o suporte especializado que nós temos hoje disponíveis na nossa rede? Então, nós temos os ambulatórios de psiquiatria, os ambulatórios de psicologia, as emergências, né? Psiquiátricas e emergências clínicas também recebem esses pacientes. Em Salvador, temos 2 UPAs, se eu não me engano, né, que atendem, a UPA de Santo Antônio e a UPA de Valéria, que tem psiquiatras de plantão. Temos o PA do Quinto Centro, que é o Pronto Atendimento Psiquiátrico no Quinto Centro. O Hospital Juliano Moreira, que são emergências. O Hospital das Clínicas funciona como internamento apenas. O HGE tem uma enfermaria de psiquiatria infantil, infanto-juvenil, também é só internamento, não é emergência, né? E
os consultórios em faculdades, né, os ambulatórios, os consultórios particulares. As faculdades hoje, eles fazem esse serviço também para a população. E os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que vai fazer o segmento do indivíduo, né, no pós-atendimento emergencial ou internamente. Não podemos esquecer de falar do CVV. CVV é o Centro de Valorização da Vida. Então, é um instrumento, uma organização que ajuda o indivíduo que está em sofrimento psíquico agudo. Então, existe um número, né, 188, que você pode ligar. Você pode também incentivar que a pessoa ligue para que ouça uma orientação, para que ele possa usar também esse instrumento para um alívio psíquico ou até a orientação mais séria. Então, gente, a prevenção ela tem que começar cedo. A prevenção ela pode começar desde a infância, ensinando as crianças a lidarem com o sofrimento, deixando o ambiente o mais saudável possível, equilibrado, a busca pela saúde física, pela saúde mental, por momentos de lazer, de ludicidade, de autoconhecimento. E, desta forma, combater o preconceito contra o seu próprio sintoma e contra o do outro, né? Então, resumindo, a gente combater o estigma mesmo sobre os transtornos mentais. Então, neste Setembro Amarelo, que possamos escolher a vida, que possamos estender a mão a quem precise, que possamos ser acolhimento e saiba que ninguém precisa passar por isso sozinho. Muito obrigada pela atenção. Agora, eu vou passar a palavra para minha colega psicóloga, que trabalha comigo em parceria, doutora Tamires, né, excelente profissional, e que vai falar sobre mitos e verdades dentro dessa temática. Como a doutora Paula trouxe, quanto mais falarmos sobre esse tema, mais vidas a gente vai poder salvar enquanto profissionais de saúde. Então vamos lá para o primeiro mito ou verdade. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. É mito ou verdade? E aí, o que vocês acham? É mito ou verdade? É mito. Nós já aprendemos hoje que as pessoas que pensam ou tentam contra a sua própria vida, elas têm, possivelmente, há uma grande possibilidade, né, 95% dos casos, há um transtorno mental por trás desse ato, né, desse sofrimento. Então, elas não têm o discernimento, a orientação necessária para decidir o que é melhor para si naquele momento. Então, é mito essa primeira afirmação. Quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. É mito ou verdade? É mito. Se ela tiver o tratamento necessário, o acompanhamento necessário, ela não vai ser uma paciente de risco, não é um indivíduo de risco para a vida inteira. Mas o importante é que a gente consiga atuar na prevenção e nos cuidados necessários. É mito ou verdade? As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Elas querem apenas chamar a atenção. E aí, é mito ou verdade? É mito. Todo sofrimento, ele merece ser escutado, né? Há dados, inclusive, que dizem que a cada 100 habitantes, 17 pensam em se matar, 5 tentam e 1 consegue ou não consegue, mas tenta o ato em si, né? Podendo ser fatal ou não. Então, aquela pessoa que diz que quer se matar, ela não está fazendo aquilo para chamar atenção, ela está em sofrimento. Então, é importante que a gente entenda aquele discurso como um sinal de alerta e possa já intervir imediatamente. É mito ou verdade? Há muitos sinais e sintomas, tanto comportamentais quanto fisiológicos, para aquele indivíduo que quer se matar. É verdade. A gente já aprendeu hoje também que a pessoa que ela tenta, né, ou está em sofrimento psíquico ou uma saúde mental que precisa ali de cuidados, ela traz tanto aspectos físicos, né, irritabilidade, alteração de humor, insônia, né, tanto os sintomas físicos quanto psicológicos também, né, um discurso de desesperança, de desvalorização. Então, é verdade. É mito ou verdade? É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. E aí, o que vocês acham? É mito ou verdade? É mito. A mídia, ela deve, inclusive, trazer esse tema, né? Quebrar esse tabu,
para que a gente possa orientar mais pessoas, encaminhar para os serviços necessários, né? Lógico que com responsabilidade, a gente evita falar sobre as formas que aquilo aconteceu, sem sensacionalismo e com responsabilidade, que é o mais importante. Então é mito, a mídia pode sim falar sobre esse tema. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. É mito, também já aprendemos hoje. E eu, enquanto psicóloga, também consigo falar isso para vocês com muita propriedade. É importante abrir o espaço para o diálogo, para escutar aquele sofrimento, né? E entender como é que a gente pode ajudar esse indivíduo. Cada indivíduo vai ter o seu planejamento específico, né? A estratégia específica. A psicologia é extremamente ampla, existem várias abordagens que podem ajudar o sujeito a melhorar, né? Mas basicamente o nosso trabalho vai ser conectá-lo com a sua realidade, né? Trazendo o prazer de viver, conectado com as suas relações, né? Próximas, famílias, amigos, enfim. Então, é mito. A desinformação faz com que as pessoas não busquem tratamento. Essa é fácil, né? Verdade. Então, a gente precisa levar mais informação, falar mais sobre o tema. E aí eu vou abrir aqui um parêntese, né? Que não seja só em setembro. A gente está em setembro e diversas campanhas são feitas no setembro, né? Em alusão ao Setembro Amarelo. Mas a gente precisa levar informação e cuidado para a população, não só em setembro, mas sim o ano inteiro. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que se sintam inspirados a ajudar cada vez mais pessoas. Compartilhem com os amigos, compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam acessar esse conteúdo, tá bom? Até uma próxima.